Olá! Hoje a gente vai mergulhar em um texto espiritual que, apesar de curto, é de uma profundidade imensa. Ele fala sobre a natureza da nossa existência, sobre o amor divino e, principalmente, sobre o propósito por trás dos nossos desafios. Bom, para começar, o texto já chega com uma ideia central, uma premissa fundamental, sabe? A de que existe uma presença divina, constante, amorosa, aqui na figura de Jesus, que está disponível para todo mundo. É a partir daqui que toda a reflexão vai se desenrolar. E essa ideia nos leva direto para o primeiro tema principal. De onde exatamente vem esse amor e essa orientação? O texto nos dá uma pista bem fascinante. Olha que interessante isso aqui. O texto introduz esses seareiros do além. A gente pode pensar neles como seres espirituais que participam ativamente da nossa vida, conectando o plano deles ao nosso para oferecer ajuda. E para a gente entender melhor de onde eles vêm, o texto fala desse conceito, o plano espiritual. É um lugar onde, sem as distrações e os interesses do mundo material, o amor pode ser sentido e expresso de uma forma muito mais pura, muito mais intensa. E como é que eles expressam esse amor todo? Através de uma metáfora linda. Eles oferecem flores. Claro, não flores físicas, né? Mas um símbolo dos dons espirituais que eles estão enviando. Amor, bênçãos, iluminação. E essa ideia de um amor que vem de outro plano nos leva a uma comparação muito importante que o texto faz. A diferença entre o amor espiritual e o amor que a gente vive aqui. Vamos dar uma olhada nessa dualidade. A diferença é bem clara, né? Enquanto o amor na nossa vida pode ser interrompido ou até meio camuflado por interesses materiais, o amor espiritual é descrito como algo sem interrupções, intenso e puro. É uma conexão constante, sem condições. O texto explica que, por estarem despojados desses fluidos, ou seja, livres das influências e dos apegos materiais que muitas vezes nos distraem, é possível sentir e expressar esse amor em sua totalidade. É uma reflexão poderosa sobre as barreiras que nós mesmos criamos para o amor. Aí, claro, surge aquela pergunta. Se o plano espiritual é tão ideal assim, por que a gente está aqui? Vamos para a próxima parte, que o texto explica direitinho o propósito da nossa existência na Terra. O ponto-chave aqui é que a vida na Terra não é um castigo, de jeito nenhum. Pelo contrário, é uma oportunidade valiosa, um presente de um bondoso Pai. A perspectiva é de gratidão, não de resignação. E qual seria a missão durante essa oportunidade? O texto é bem claro. É uma jornada de autoaperfeiçoamento. É sobre praticar o bem e lutar ativamente contra as nossas próprias imperfeições, como o egoísmo e o orgulho. Isso nos leva ao ponto talvez mais desafiador e profundo do texto, o papel das dificuldades, das provações nessa nossa missão de crescimento. E aqui vem uma instrução bem radical. Agradecer não apesar da dor, mas pela dor. É uma ideia que vai contra nosso instinto mais básico, mas o texto oferece um motivo bem claro para essa gratidão. A primeira parte da promessa é a certeza da superação. As dificuldades, a dor, as lágrimas, tudo isso é visto como barreira temporária, como desafios que podem e serão vencidos. Não é um estado permanente. E aqui está o propósito final dessa jornada. Superar essas barreiras não é só sobre resistir, é sobre transformação. A dor, segundo o texto, não é sem sentido. Ela funciona como um catalisador, como um fogo que purifica, transformando a fé e tornando-a mais forte, mais viva e ardente. E assim, depois de entender o propósito da nossa jornada e o valor das provações, a análise fecha o círculo. A gente retorna àquela bela metáfora das flores, só que agora elas têm um significado ainda mais profundo. As flores oferecidas pelos seareiros do além agora podem ser vistas não apenas como um símbolo de amor, mas também como uma mensagem de esperança e encorajamento constante, especialmente durante as provações. O texto termina com esta declaração final que une tudo. É uma afirmação de amor e apoio universal. Um lembrete de que ninguém está sozinho em sua jornada, em suas lutas ou em seu crescimento. Isso nos deixa como uma pergunta para refletir. Se cada dificuldade fosse vista não como um obstáculo, mas como uma ferramenta para fortalecer a fé e a resiliência, como isso mudaria a forma como encaramos a vida? Fica aí a questão para a gente pensar.